Beleza. Então, vocês conseguem me ouvir e ver bem, certo, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. Bem, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Bem-vindos para a nossa aula de lições de fenômenos mecânicos. A gente vai continuar nosso estudo falando sobre o capítulo 8, que fala de energia potencial e conservação de energia. Esse assunto ele é apresentado lá no livro do Halliday, no livro do Halliday, primeiro volume 1, a 10ª edição, tá? E a gente vai tentar discutir ele como um todo hoje já nessa aula, tá bom? Então esse assunto ele é dividido em 5 tópicos. A gente vai passando um por um. Eu tive o cuidado de fazer a seleção de 4 exercícios, para que assim que eu terminar um tópico, eu pudesse resolver um exercício e sucessivamente, então, para assimilar o conteúdo, onde eu vou estar podendo mostrar para vocês como que a gente faz a leitura do enunciado, separa os dados, monta o problema e resolve, até para facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Então, a gente vai iniciar esse capítulo de energia potencial e conservação de energia, falando sobre a definição de energia potencial. Então, aqui vale ressaltar que na aula anterior, nós falamos, no capítulo anterior, nós estudamos sobre a energia cinética e trabalho, onde nós vimos que a energia cinética, ela é uma energia associada ao movimento, enquanto que o trabalho é uma maneira de você transmitir energia de um sistema ou retirar energia de um sistema. Agora nós vamos aprender uma outra modalidade de energia, que é chamada de energia potencial. E para isso, a gente tem alguns objetivos que eu espero alcançar, né, ao longo da apresentação deste conteúdo para vocês e para que vocês saibam após estudar. Então são basicamente 4 objetivos que eu espero alcançar, tá bom? E quais são eles? Bem, deixa eu trocar aqui mesmo. Quais são eles? O primeiro objetivo é que eu espero que vocês vão saber diferenciar o que é uma força conservativa e o que é uma força não conservativa. Então, esses são dois assuntos, duas definições muito importantes e que vão ser fundamentais para a compreensão desse capítulo. Depois, o que eu espero que vocês consigam compreender, né, consigam fazer a leitura, é que no caso de uma partícula que se movimenta de um ponto para outro no espaço, vocês saibam identificar que o trabalho realizado por uma força conservativa, ele depende apenas dos pontos iniciais e final. Ou seja, não importa a trajetória para a gente. Eita. Não estou vendo aqui o chat. Não tem nenhum pedido de entrada aqui na sala, não. Bem, pede ele para sair e tentar entrar de novo, que aí ele deve estar no link errado. Então, vamos lá. O próximo objetivo é que eu quero que vocês saibam é como calcular, então, é saber calcular a energia potencial gravitacional e também que eu espero que vocês saibam calcular a energia potencial elástica, tá bom? Então, nessa primeira parte, esses são 4 objetivos que eu espero alcançar através do que eu vou apresentar para vocês. Então, nosso ponto de partida é tentar compreender o que vem a ser uma energia potencial, né? Então, a definição formal de energia potencial para a gente, se você pegar o livro do Halliday, o livro do Szymanski, do Moisés Nussbaum, do Tipler, enfim, qualquer livro de física básica que você vier a estudar ou esteja estudando, enfim, a energia potencial, ela nada mais é do que uma energia associada à configuração de um sistema de objetos, então pelo menos 2, que exercem forças uns sobre os outros. Então, isso é o que a gente define como energia potencial, né? Então, por exemplo, se você quiser imaginar, a gente pode considerar como sistema uma pessoa que pula de bungee jump dentro do planeta, aqui no planeta Terra, né? Então, essa pessoa, ela é o sistema pessoa-planeta Terra. Existem algum tipo de energia associada. O primeiro tipo de energia é a energia potencial
gravitacional. É ela que está associada ao aumento de velocidade dele durante o salto. Então, a pessoa vai pular de um bungee jump ou de um paraquedas, ela está a uma certa altura. Então, a essa altura existe uma energia associada que é chamada de energia potencial gravitacional. E no caso do bungee jump, em particular, existe adicionalmente uma energia potencial elástica. E ela é responsável pela diminuição da velocidade do atleta, porque existe ligado ao atleta uma corda elástica que aquela energia cinética, quando ele cai, né, que ele vai aumentando a velocidade, chega um ponto que a velocidade dele é tão grande, mas ele já está quase chegando no chão, e a corda estica e puxa ele de volta. Então ele tem uma diminuição muito rápida de velocidade. E essa diminuição de velocidade, essa energia, ela é totalmente transferida para a corda no formato de energia potencial elástica. E o que a gente vai aprender aqui, né, o que a minha disciplina, essas aulas, o estudo de vocês desse assunto vai fazer com que vocês aprendam, vocês vão aprender, né, como que a gente calcula essa energia potencial e vamos perceber que isso facilita a escolha da melhor forma de armazenar a energia disponível. Então, a gente vai poder aprender a utilizar isso ao nosso favor. O nosso ponto de partida, bem, a gente vai usar um pouco do que foi aprendido na aula anterior, lembrando que na aula passada, no capítulo 7, a gente aprendeu o teorema trabalho-energia cinética, onde nós vimos que o trabalho, que é a forma de transferir energia para uma pessoa, ou para um sistema, ela é dada como sendo igual à variação da energia cinética. Deixa eu só... Pronto, agora ninguém... Agora sim. Então, esse aqui foi o nosso ponto de partida, onde a gente percebeu o quê? Que quando eu tinha um trabalho positivo, eu tinha uma energia, uma variação de energia cinética também positiva. E quando eu tinha um trabalho negativo, eu também tinha uma variação de energia cinética negativa. Lembrando que o trabalho positivo implicava num aumento de velocidade e um trabalho negativo implicava numa diminuição de velocidade. Tá? Então, o que a gente vai considerar aqui é que a variação dessa energia, que a gente está chamando de energia potencial, ela vai ser exatamente igual a menos o trabalho realizado sobre o sistema. E aí vocês devem estar se perguntando o porquê que é esse menos, né? Por que a gente tem esse menos bem aqui? Esse sinal de menos, uma forma de você interpretá-lo, é justamente verificando a situação de um objeto sendo lançado para cima, tá bom? Então, no caso de um objeto que está sendo levantado ou abaixado, então vamos imaginar que eu quero levantar essa maçã, ou vou jogá-la para cima. Quais são as forças que agem sobre ela? Bem, basicamente só age uma força sobre ela, que é a força peso, mg, né? E quando eu quiser levar ela para o ponto mais alto da trajetória, vou pegar o lápis aqui. Se eu quiser trazê-la para esse ponto mais alto, eu vou ter uma certa altura envolvida. Tá? Observem que, enquanto que a força é apontada para baixo, o deslocamento desse objeto enquanto ele sobe é apontado para cima. Então, você vê que o deslocamento e a força-peso têm direção contrárias. Então, na subida, o trabalho realizado pela força-peso, ele é um trabalho negativo, certo? Todos conseguem visualizar isso? Que é um trabalho negativo na subida? Bem, e o que isso implica? Veja, quando eu lançar esse objeto, quando ele chegar no ponto mais alto da trajetória, a velocidade dele aqui é 0. Então, aqui ele sai com uma velocidade inicial e chega no ponto mais alto com uma velocidade 0. Então, ele tem uma diminuição da sua energia cinética. Trabalho negativo, diminuição da energia cinética. Só que acontece o contrário com a energia potencial. Veja que quanto mais alto ele vai, veja que ele chega no ponto mais alto, e aqui ele vai ter uma tendência natural a descer. E quando ele começar a descer,
ele vai começar a ganhar velocidade. Então, alguém tem que estar dando energia para ele, ele tem que ter conseguido essa energia para descer e aumentar a velocidade em algum lugar. E é justamente essa energia armazenada que a gente vai chamar de energia potencial. E aí, esse sinalzinho de menos que aparece na fórmula é justamente para compensar isso. Porque enquanto ele sobe, o trabalho é negativo, a energia cinética diminui, mas ele tem um aumento da energia potencial. Então, veja, o sinal de menos corrige. Então, na subida, o trabalho é negativo. Com o sinal de menos da fórmula, a energia potencial aumenta. Que está de acordo. No ponto mais alto, a energia potencial é máxima. É onde ele tem mais energia potencial. Tudo bem? E na descida? Na descida, o pensamento é o contrário. Como está sendo gravado, eu vou apagar, depois vocês podem assistir o vídeo e rever essa parte aqui, ou pegar as informações, tá bom? Então, na descida, a gente tem a situação contrária. Vou apagar. Na descida, a gente tem aqui a nossa maçãzinha. Nós temos a força-peso, certo? E nós temos o deslocamento dele para baixo. Eu vou colocar na cor preta. Então, a força e a direção são... A força e o deslocamento são para a mesma direção. Já que o trabalho ele é positivo. A variação da energia cinética vai ser positiva. Ele tem um aumento de velocidade. Enquanto que a sua energia potencial, aquela energia armazenada que ele tem por função da altura, ela vai diminuir. E isso, de fato, a equação 8.1 mostra, né? Porque, olha, na descida, eu vou usar a cor vermelha. O trabalho é positivo. Positivo com esse sinal de menos dá menos. A gente vê, então, que a variação da energia potencial diminui. O que, de fato, a experiência física faz a gente perceber isso, né? Porque à medida que ele vai descendo, essa energia que ele tem armazenada, que a gente chama de energia potencial, ela vai diminuindo e sendo transformada em energia cinética. Beleza? O mesmo princípio pode ser utilizado para um sistema massa-mola. Quanto mais você comprime a mola, mais você fornece energia potencial elástica, e quando você solta essa energia potencial elástica, ela começa a ser convertida em energia cinética, fazendo com que o bloquinho comece a se movimentar. Ou quando você estica ela mais, claro, sem romper a mola, quando você solta, ele tem a tendência natural a voltar. Tudo bem? Posso continuar? Então, beleza. Vamos lá. Agora, é importante que a gente destaque alguns pontos, né, e observações para que a gente tenha uma compreensão melhor. O primeiro nosso ponto importante é entender que um sistema ele é formado por dois ou mais objetos. Sempre que nós nos referenciarmos a um sistema físico, no contexto de energia, temos que ter pelo menos dois objetos. Ah, professor, mas um caixote sozinho? Não, você tem o caixote. Então, considera um caixote no chão. Ele é um sistema sozinho? Não, porque você vai ter que considerar como sistema o caixote e o planeta Terra, porque o planeta Terra exerce o campo gravitacional sobre ele. Tá bom? Então, o sistema a gente vai chamar de sistema objeto Terra. Então, pelo menos dois. Ou mais. Você pode ter 2, 3, 4 caixotes, mais a Terra ou outro planeta que você esteja considerando. Tá? A outra observação importante que a gente tem que ter é que uma força ela vai agir entre um objeto e o resto do sistema. Então, lá no caso do nosso caixote, você tem a força-peso. A força-peso é a força que o planeta Terra exerce sobre o objeto. Então, veja que é o objeto e o sistema. Terra e o objeto, tá? Outra coisa importante para a gente destacar é quando ocorre uma mudança de configuração no nosso sistema, essa força, e aqui, o que a gente entende como mudança de configuração, vou trazer para cá, pode ser uma mudança de
posição ou localização mesmo, tá? Pode ser isso. A força, ela vai realizar um certo trabalho. Eu vou identificar por trabalho 1, que vai converter a energia cinética em outra forma de energia. Então, por exemplo, imagine o objeto sendo jogado para cima. A força peso converte a energia cinética ao longo da subida em uma energia potencial no ponto mais alto da trajetória. Mudanças de configuração do sistema, tá bom? Quando a mudança de configuração ela é desfeita, essa força que transferiu a energia, mudou a energia cinética, ela transfere a energia no sentido oposto e vai realizar um trabalho que eu vou identificar como trabalho 2. Então, no caso da descida da maçã, continua agindo a força-peso. Veja que ela transferiu aquela energia potencial gravitacional no ponto mais alto em energia cinética para que a maçã, à medida que fosse caindo, fosse ganhando velocidade. Tá bom? Então, o que isso conclui, né? Significa para a gente que a energia cinética de um objeto ela pode ser transformada em outras formas de energia e vice-versa. E aqui a gente começa a construir uma ideia da conservação de energia. Tá? É um princípio da natureza do universo em si, a conservação de energia. Tá? Mas, para que isso tenha validade e para que isso possa ser utilizado ao nosso bel prazer, a gente precisa ampliar os nossos conhecimentos e adquirir novos conceitos, dentre eles o conceito de forças conservativas e forças não conservativas. O próprio nome já começa a te dar uma ideia do que vem a ser cada uma dessas forças, tá? Então, o que na física a gente chama de forças conservativas? São forças nas quais o trabalho realizado no caminho de ida é igual a menos o trabalho realizado no caminho de volta. O professor ficou confuso. Então, observa, imagina que você tem a seguinte situação, você tem um ponto A e eu quero levar para um ponto B. Tudo bem? Então, temos um caixote e vamos assumir que essa força ela é conservativa. Então, uma certa força F. Ao longo desse trajeto, para eu deslocar esse objeto desse ponto A ao ponto B, ele vai ter um trabalho 1, que é força vezes deslocamento. Tá? Agora, se eu quiser trazer esse caixote de volta, aplicando a mesma força, mas no sentido contrário, então o trabalho 2, ele é menos F vezes o deslocamento. Tá bom? Observem que se a força e o deslocamento forem exatamente os mesmos, né, já que você está supondo isso, se a força é conservativa, a conclusão que a gente tira é que o trabalho 1 ele tem que ser menos o trabalho 2. A quantidade de energia necessária para levar esse objeto até esse ponto, ela tem que ser igual à mesma quantidade para trazê-lo de volta. Só que um sinal de menos para indicar que você está vindo no caminho inverso. Tá bom? Então, isso é um exemplo de forças conservativas. Quando você calcula o trabalho na ida e calcula o trabalho na volta pela essa força, o resultado é igual com um sinal trocado, é porque é um exemplo de uma força conservativa. Agora, na natureza, quais são as forças conservativas que tem? Felizmente, a força gravitacional, a força elástica, a força elétrica, a força magnética, são forças conservativas. São forças em que existe associada uma energia potencial para cada uma delas, tá bom? E aí é válido comentar que a energia potencial, ela só é definida para forças conservativas. Não existe energia potencial para forças não conservativas. Isso é muito importante. Agora, se nós já aprendemos o que é uma força conservativa, forças não conservativas são aquelas que não satisfazem a condição de serem conservativas. Ou seja, o trabalho para levar um objeto não é igual ao trabalho para trazê-lo de volta ao mesmo ponto. Exemplo disso, o trabalho realizado por uma força de atrito,
ou uma força de arrasto. Vocês vão ver que, nesses dois casos, a energia ela vai ser sempre do tipo dissipativa, vai ser uma energia perdida, você não tem como recuperar e nem aproveitá-la. Então, a força de atrito, ela faz o quê? Ela transforma a energia cinética em calor. Então, isso é facilmente visto se você esfregar a sua mão na superfície da mesa que você está estudando, ou na sua outra mão, você vai ver que a energia cinética do movimento das suas mãos vai produzir como resultado um calor. E se você parar a mão, esse calor ele não vai simplesmente fazer sua mão andar no sentido contrário. Pelo contrário, você vai perder essa energia e não vai recuperar. Por isso que a gente chama de força dissipativa. Como a força de atrito não transforma calor em energia cinética, a força de atrito é não conservativa. E a energia térmica não é uma energia potencial. Ela é uma energia dissipativa. Tudo bem? Até aqui? Posso continuar? Alguma pergunta? Vou continuando, tá bom? E aí vem uma coisa fantástica da física, que é um resultado, uma consequência natural disso, que é o seguinte: quando você está trabalhando com uma partícula ou um sistema onde só existem forças conservativas, tá? Isso simplifica demais a nossa vida. Por quê? Porque neste caso, o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado, e aí eu vou até colocar em vermelho, ele é nulo, tá? Ou seja, o trabalho realizado, vou reforçar isso, o trabalho realizado por uma força conservativa em um caminho fechado, ele é nulo. O que isso quer dizer? Que se eu calculasse o trabalho para sair do ponto A, chegar ao ponto B e depois retornar ao ponto A novamente, o trabalho associado aqui, ele é zero se a força for conservativa. Exemplo disso, a força-peso. O trabalho realizado para se levar um objeto até um ponto mais alto de uma trajetória e depois regredi-lo para a posição de origem, realizado pela força-peso, ele vai ser zero. O trabalho para subir a uma altura H é mgh, e o trabalho para descer é menos mgh. Somando o trabalho de subida e descida, a gente vai ver que ele dá zero. Tá bom? Então, isso mostra para a gente que, no caso de forças conservativas, o trabalho realizado ele não depende da trajetória. Ele vai depender apenas do ponto inicial e do ponto final. Não importa qual trajetória você escolheu. Professor, e qual a implicância disso? Aqui está outra sementinha para a gente falar de conservação de energia. A gente está construindo os pilares para a gente poder falar de conservação de energia. Beleza? E qual é a vantagem disso, tá, pessoal? A vantagem desse princípio de independência do caminho é que a gente pode substituir uma trajetória muito complicada por uma trajetória bem mais simples se apenas forças conservativas estiverem sendo envolvidas. Exemplo, a figura 8.5. Vamos tentar calcular o trabalho... Eu sempre aperto aqui no lugar errado. O trabalho realizado pela força-peso para que o trabalho realizado ao longo dessa trajetória, entre o ponto A e o ponto B. Como é que a gente pode calcular esse trabalho? Ora, professor, eu só aprendi a calcular trabalho, do jeito que o senhor ensinou, desse jeito, força, produto escalar com deslocamento, né? Ou melhor, módulo da força, deslocamento e cosseno do ângulo. Mas lá o trajeto era uma linha reta.
aqui não é uma linha reta. Então, essa equação aqui, ela não serve para a gente. Quer dizer, ela serve, mas eu tenho que rever esse problema para poder resolver. Felizmente, a força-peso que está envolvida é uma força conservativa. Isso faz com que a gente possa mudar esse trajeto complicado, que a gente não saberia como resolvê-lo, por um trajeto muito mais simples. E aí eu vou pegar o lápis aqui para não bagunçar tanto a minha... Então, olha, eu posso fazer por esse trajeto. É como se eu estivesse deslocando o meu caixote por aqui, ó. Eu desloquei ele para a direita e depois eu vim descendo com ele até aqui. Fisicamente, não importa se eu deslizei ele por aqui ou se eu fiz esse trajeto. O trabalho realizado vai ser exatamente o mesmo. Conseguiram entender a ideia? Então, olha, aqui o deslocamento ele se dá na horizontal, deslocamento, enquanto que a força-peso, olha, ela é sempre perpendicular e apontada para baixo. Então, nesse primeiro trajeto, vou deixar aqui assim no horizontal, eu posso dizer que o trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Bem, a força é o peso, mg. O deslocamento eu vou chamar de d. E o cosseno do ângulo? Bem, qual é o ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento nesse primeiro trajeto? 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, sem fazer muita conta, trabalho aqui nessa primeira parte é zero. Ah, professor, e a segunda parte? Vou pegar aqui na cor preta. E para eu descer esse objeto agora? Bem, aqui vai ser de novo trabalho, força, deslocamento, cosseno do ângulo. A força é o peso, o deslocamento vai ser essa altura, né? Então veja que ele está do ponto A para o ponto B, eu vou chamar de H. E o cosseno do ângulo, bem, a força está apontada para baixo e o deslocamento para baixo. Então o cosseno é zero, o cosseno de zero é 1. Então o trabalho vai ser só mgh. Em resumo, se eu quiser calcular o trabalho realizado pela força-peso para deslocar esse objeto do ponto A até o ponto B, basta eu conhecer apenas essa altura H. Bem aqui. E também a força que está sendo aplicada, no caso, a força-peso. Tudo bem? Então, eu vejo que o trabalho, ele vai ser só mgh. Tudo bem, gente? Deu para compreender como que a gente analisa a situação? Ou ficou confuso? Até aqui, tudo bem? Perfeito. Então, vamos para a nossa questão para resolver. Tá bom? Bem, agora a gente vai resolver um exercício que é... Eu tirei um exercício do livro mesmo, tá, gente? Eu tirei a questão número 6. Eu trazer esse cantinho. A gente vai resolver a questão número 6, em que ela fala o seguinte. Todos aí conseguem ler, legal? Se alguém tiver dificuldade de ler, me fala que eu aumento o zoom aqui, tá? Então, bem, vou só mostrar a figura aqui para vocês. Então, essa é a figura. Deixa eu fazer algo melhor aqui, porque de manhã foi complicado. Copiar. A tecnologia sendo usada ao nosso favor. Apesar de sentir muita falta da aula presencial, confesso que eu vou sentir um pouco de saudade desses recursos tecnológicos na hora de dar aula. Sou péssimo desenhista. Mas eu vou tentar absorver de alguma forma dentro de sala essas tecnologias aí. Tá? Então vamos lá. Dá para ler agora melhor? É que se eu der muito zoom vai ficar ruim para mim ler. Tá bom agora?
Então, vamos lá. Bem, na figura 8.31, que é essa figura que está aí do lado, a gente tem um bloco de massa M. Opa, deixa eu pegar. Tem um bloco de massa M de 0,032 quilos, que pode deslizar em uma pista sem atrito, que forma um loop de raio de 12 centímetros. O bloco ele é liberado a partir do repouso no ponto P a uma altura H de 5R, acima do ponto mais baixo do loop. Então, ponto mais baixo do loop. Só para a gente ter referência de onde a gente está considerando. Dito isso, o problema quer que a gente faça o quê? Deixa eu pegar aqui. Só diminuir um pouco. Tá. Qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando se desloca do ponto P para o ponto Q? Eu vou parar aqui e depois eu continuo para a gente resolver, tá bom? Então, vamos olhar a figura com um pouco mais de calma. Eu vou precisar dar um zoom maior para eu poder escrever, tá, gente? Então, vamos lá. Bem, vamos identificar algumas coisas do nosso problema. A primeira informação que a gente tem, não dá para vocês verem, mas está aqui o nosso bloquinho. Esse bloquinho, ele tem uma massa de 0,032 quilogramas. Ok? Primeira pergunta que eu faço, quais são as forças que atuam sobre esse bloquinho, pessoal? Bem, eu tenho certeza que vocês vão me dizer que tem a força-peso apontada para baixo. Concordam? Vou colocar na cor azul, mas ela não vai me preocupar tanto, que é a força normal. Tá? E nós não temos atrito. Então, basicamente, são essas duas forças. Mas o enunciado, ele quer saber qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional. Dito isso, a gente pode excluir aqui a força normal, porque ela não vai entrar na jogada. Ora, isso é muito parecido com o que nós acabamos de ver naquele exemplo em que eu mostrei. Nós queremos encontrar o trabalho realizado pela força-peso. Então, se você não lembra, eu coloco aqui para você. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo. Vale lembrar que força-peso é uma força conservativa, o que significa que a gente só precisa se preocupar com quem, pessoal? Com o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza? Então, ele quer que a gente calcule o trabalho realizado para tirar a partícula do ponto P e levar ela até o ponto Q. Então, vamos fazer algumas linhas aqui para a gente entender algumas coisas. Então, aqui, onde eu estou desenhando, é o nosso zero. Tá bom? É o nosso referencial. Vamos chamar que aí é zero. A distância entre a nossa referencial zero e o ponto Q vale R. E a distância do referencial até o ponto onde o bloquinho está vale H. Qual é a distância entre os dois pontos, P e Q? Bem, eu vou ter que traçar uma linha aqui. Certo? Para encontrar. Então, se aqui eu já andei R, para eu chegar até aqui, eu vou ter que andar. Concordam que vai ter que ser uma distância H menos R? Todo mundo consegue ver isso? Sim ou não? Perfeito. Se vocês conseguiram ver, eu fico feliz porque tá ficando mais fácil de vocês enxergar. Então, agora eu já conheço a altura. Bem, o deslocamento é para baixo. Então, com certeza, o peso e o deslocamento têm a mesma direção. O que implica dizer que a nossa expressão do trabalho
ele pode ser basicamente escrita como sendo mg, que é a força, a distância é essa altura h, no caso ele vai ser h menos r, e o cosseno do ângulo é cosseno de zero, que vai dar 1. Então, substituindo os valores que o problema nos fornece, né, a gente vai encontrar essa expressão. Vale lembrar, e aí eu vou colocar de caneta vermelha, que o H, o R vale 12 centímetros, ou melhor, o R vale 12 vezes 10 a menos 2 metros, temos que passar para metros, e o H vale 5R, ou melhor, 60 centímetros, ou 60 vezes 10 a menos 2 metros. Tá bom? Tem que fazer essa conversão, senão vai dar erro na hora que for resolver. Então, agora é meramente substituir os valores, e aí eu vou deixar para vocês essa tarefinha. Essa tarefinha é mais para vocês estarem aprendendo. O importante é você compreender o que a gente quer fazer. Então, o item A, matamos. Vamos para o item B agora. Bem, qual é o trabalho realizado sobre o bloco pela força gravitacional quando o bloco se desloca do ponto P para, aí o item B diz assim, o ponto mais alto do loop. Bem, a gente vai ter que olhar para a nossa figura, e aí eu vou usar uma outra cor, vou pegar o lápis, vamos usar, eu vou escolher, se ninguém tiver nada contra, eu vou pegar esse aqui, o roxo. Pronto. Então ele quer que a gente encontre aqui, certo? De novo, vou chamar esse ponto de ponto S, tá? Chamei de S só para diferenciar. É o ponto mais alto da nossa trajetória. Mas a gente tem que tomar uma observação. Bem, qual é a distância daqui até a nossa referência? 2Rs. Qual vai ser a distância do ponto que a gente quer para a altura que a gente está considerando? Eu vou traçar para cá a linha só para vocês verem. Vai ser uma distância de H menos 2Rs. Tudo bem? Conseguem ver isso também? Então, agora, a gente pode, finalmente, resolver o nosso probleminha. Então, no item B, o trabalho realizado, de novo, vai ser força, deslocamento, cosseno do ângulo. A força é a força-peso, como o enunciado pediu. O deslocamento é a altura que a gente está vendo entre os dois pontos. Nesse caso, vai ser H menos 2R. E o cosseno continua sendo zero, porque é para descer, né? Então, ele vai descer até esse ponto. Perfeito? De novo, substituam os valores, façam com calma, e aí vocês vão encontrar. Vamos para o item C. Bem, continuando, aí ele fala o seguinte, se a energia potencial... Ah, essa informação aqui é muito útil, né? Vamos pegar aqui o pincel. Ele fala o seguinte, se a energia potencial gravitacional do sistema bloco-terra é tomada como zero no ponto mais baixo do loop, qual é a energia potencial quando o bloco se encontra no ponto P, no ponto Q e no ponto mais alto do loop? Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, então, o item C, ele quer saber quanto que é a energia potencial lá quando o bloquinho está no ponto P. Tá bom? Como que eu vou resolver isso? Bem, até agora eu não ensinei como calcular a energia potencial. Beleza, não ensinei. Mas a gente aprendeu que a variação da energia potencial é igual a menos... Opa. A gente aprendeu que a variação da energia potencial... Não, ficou muito grosso. Pronto. A variação da energia potencial é igual a menos o trabalho realizado pela força. Então, eu consegui calcular o trabalho em cada uma das expressões. Agora a gente vai olhar, mas quem é variação da energia? Bem, a gente precisa lembrar que variação da energia é a energia final menos a energia inicial. E o problema diz para a gente que a energia inicial
Yarley, vou só desligar aqui seu áudio, tá bom? Beleza. Então, que a energia inicial no ponto mais baixo, então ele está dizendo que aqui, ó, qualquer ponto que eu pegar no ponto mais baixo, a energia potencial inicial é zero. Então, é uma escolha que a gente fez. Beleza, porque a gente precisava ter esse parâmetro. Então, vamos lá. Então, vamos calcular no ponto mais baixo. Então, a gente está assumindo, a gente está querendo calcular a energia potencial com referência a essa base aqui embaixo. Sempre é o ponto mais baixo. Então, vamos lá. Então, vai ficar o seguinte. Então, variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Energia potencial final menos energia potencial inicial igual a menos. Bem, mas o trabalho que a gente está considerando agora é o trabalho de pegar o caixote que está aqui nesse ponto e levá-lo até lá em cima. Então, é o trabalho realizado pela força-peso. Eu vou calcular em vermelho, mas esse trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo, tá bom? Mas quem é essa força bem aqui? É o peso. O deslocamento é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, que nesse caso é a própria altura do problema. Só que, como eu estou no sentido contrário, eu estou subindo e a força está apontada para baixo, esse cosseno é cosseno de 180. Então, aqui é H e esse cara vale menos 1. Então, essa nossa equação ela vai ficar menos da fórmula mg da força-peso, h da distância e, opa, esqueci do outro sinalzinho de menos, aqui, ó, menos mgh. Esse sinal de menos que aparece aqui é porque o objeto está subindo. O trabalho ele é negativo. Logo, a energia potencial ele disse que é zero naquele ponto de referência, portanto, a energia potencial para o bloquinho localizado lá no ponto P com relação ao ponto mais baixo da trajetória, ele é essencialmente mgh. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Então, ela só depende da massa, gravidade e da altura. Ok? Então, agora a gente sabe como calcular a energia potencial. Maravilha! Com isso, a gente pode olhar agora os outros itens. Então, vamos ver o item D. Ele pede para a gente calcular a energia potencial para até o ponto Q. Então, sem fazer muita conta, olha, a distância da nossa origem até o ponto Q é R. Sem muita conta, essa energia potencial ela vai ser mgr. E ao ponto mais alto do loop, que é aquele nosso ponto S que eu chamei aqui, ele vai ser, sem fazer muita conta, o quê? mg2r. Tudo bem, pessoal? Eu deixei literal os resultados para que vocês depois possam substituir e organizar. E, por fim, ele pergunta o seguinte, né? Se, em vez de simplesmente liberar do bloco, se a gente desse uma velocidade inicial, se eu arremessasse ele uma velocidade inicial, vocês acham que as respostas que nós encontramos dos itens A, B, C, D e E iriam aumentar ou diminuir ou permaneceriam as mesmas? O que vocês acham? Gente,
Ou vocês não estão me ouvindo, ou estão... Vocês acham que os resultados que nós encontramos no item A, B, C, D e E iriam ser os mesmos resultados ou seriam resultados diferentes se nós jogássemos esse bloco com uma velocidade V0? Acha que faz diferença ou não? Aumenta, diminui? O Marco Antônio falou que são os mesmos. O Marcos Vinícius acha que não. E por que vocês acham que é o mesmo? Exatamente. As expressões não falam de velocidade, né? Então não faz diferença se ele é lançado com uma velocidade inicial ou não. A energia potencial e o trabalho que a gente calculou não depende de velocidade. Agora, isso fará diferença na energia mecânica total do sistema. Aí sim faria diferença. Porque no primeiro caso, onde ele é lançado a partir do repouso, ele tem uma energia cinética, e quando ele é lançado com uma velocidade inicial, ele tem uma outra energia cinética. E quando a gente calculasse a energia mecânica do sistema, que seria a soma de todas as energias envolvidas, aí sim faria diferença. Tudo bem? Todos compreenderam? Posso continuar? Perfeito. Então, apesar de eu já ter mostrado, né, o resultado de como calcular a energia potencial, vale destacar de onde vem aquela expressão. Então, no caso geral, quando a gente está estudando o trabalho lá no capítulo 7, a gente aprende que o trabalho ele é a integral da força vezes o deslocamento, que é essa equação que aparece, onde você calcula esse trabalho a partir de um ponto inicial e um ponto final. E aqui, né, é onde a gente tem a nossa força. Então, aqui é a força. E o nosso deslocamento. Bem, então, usando o fato de que a variação da energia cinética é menos o trabalho, substituindo a expressão, a gente vê que, conhecendo a força, eu posso calcular a energia potencial associada através da equação 8.6. E aí, se eu pego essa equação e particularizo para o caso da força gravitacional, a força peso ou a força elástica, eu consigo obter as equações da energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. No caso da energia potencial gravitacional, a gente considera, né, como referência que o ponto inicial, onde ele é igual a zero, como sendo a energia zero do problema, igual a gente fez ali no nosso exercício, e aí a gente chega àquela expressão do MGY, ou também, tá, vocês podem encontrar em alguns livros, isso escrito como sendo MGH, tá? Então, a energia potencial gravitacional associada a um sistema partícula-terra, ele vai depender apenas de quem? Da posição vertical ou da altura da partícula em relação à posição de referência. Então, a gente tem que colocar uma posição de referência e aí a gente calcula a nossa energia potencial, podendo ela ser positiva, se você estiver acima do ponto de referência, ou negativa se você estiver abaixo do ponto de referência, tá bom? E usando o mesmo princípio, a gente encontra que a energia potencial elástica, ela vai ter essa expressão, onde, se nós tomarmos como referência que a posição inicial de x igual a zero, como sendo a mola relaxada e, consequentemente, a energia potencial elástica dele é nula, essa expressão ela fica basicamente reduzida à equação 8.11, onde ela nos diz que a energia potencial elástica ela é meio da constante elástica vezes o
deslocamento da mola. Então, se ficar complicado, basta lembrar, energia potencial gravitacional está associado com altura e energia potencial elástica, bem, vai ter uma mola sempre relacionada. Então, essas duas distinções. Aqui eu vou fazer uma pequena observação, porque o livro ele resolve a integral, e aí ele se depara com essa integral do tipo x dx, e ele mostra que ela é uma integral do tipo x quadrado sobre 2. Aqui eu vou colocar mais uma constante. Eu sei que vocês estão fazendo o cálculo, mas é importante entender as definições de integração para que fique mais fácil a compreensão. Então, se você tem dificuldade de resolver integrais, use um princípio bem básico. Se você sabe derivar, automaticamente você sabe integrar. Putz, professor, eu não sei derivar. Bem, aí nós temos um problema que aí é mais sério. Mas, brincadeiras à parte, se você sabe derivar, você sabe integrar. Por quê? Porque você encontrar a integral de uma função, basicamente, é você responder a seguinte pergunta: qual é a função cuja derivada dela, e aí eu vou escrever aqui, dá exatamente o integrando. Então, veja que se eu derivar esse primeiro cara, vai dar 2x sobre 2, mais a derivada de uma constante que é zero. Então, simplificando, olha aqui, ó, vai dar x. Então, a integral de x dx é x quadrado sobre 2 mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de x quadrado sobre 2 mais uma constante é igual a x. Então, só fiz essa observação para que vocês possam ter uma noção do que é. Beleza? Aí a cabeça da gente vai assim. É óbvio que resolver integral nem sempre é trivial e simples como esse caso que eu mostrei. Às vezes as integrais são bastante complicadas e aí o que a gente faz? Mas a pergunta é sempre a mesma. Qual é a função cuja derivada daquilo que está dentro da integral? Então, você vai ver o seguinte, que para resolver a integral, você vai ter que aprender alguns métodos de integração. Então, mudança de variável, separação de variáveis, integração por partes, substituições trigonométricas, alguns truques, tipo produtos notáveis. Então, são essas ferramentas que a gente utiliza para que a gente possa reescrever a nossa integral de tal modo que quando você olhar e falar assim, eu já sei qual é a função que dá para achar aquilo ali. E aí você vai ver que a integral ela fica muito mais simples de se entender. Beleza? Vamos continuar. Bem, feita a observação, vamos voltar para cá para a nossa aula de física. Então, tá bom. Então, agora, a gente já conheceu ferramentas suficientes para que a gente possa estudar a conservação da energia mecânica. Bem, são 2h52, 2h52. Eu vou dar um tempinho até as 3 horas, só para a gente tomar uma água, tomar um café, vocês darem uma respirada, e aí a gente volta. Tá bom?
Voltei, pessoal. Acho que deu tempo de tomar um café, dar uma descansadinha aí, né? Vamos lá? Vamos retornar? Então, vamos lá. Bem, então, continuando, a gente vai falar agora sobre conservação de energia. E esse é um ponto que a gente tem que dar bastante destaque e ver com bastante cuidado, tá, pessoal? Por quê? Porque esse é um princípio fundamental da natureza. A gente consegue obter resultados fantásticos graças ao princípio fundamental de conservação de energia. Então, um físico de partícula, um físico nuclear, um físico de matéria condensada, sabe? Diferentes áreas da física conseguem obter resultados interessantes utilizando o princípio de conservação, tanto a nível de mecânica clássica quanto a nível de mecânica quântica ou mecânica relativística, né? Então, tudo a gente estuda a base disso, tá bom? E a gente tem alguns objetivos ao ser alcançado ao estudar esse tópico em si. E quais são eles? Primeiro, é definir claramente quais são os objetos que fazem parte de um sistema. Por que isso é importante? Porque a partir dessa informação que a gente consegue construir o nosso problema e resolver. Saber o que tem de fato envolvido. Saber que a energia mecânica ela é a soma da energia potencial e da energia também cinética de todos os objetos envolvidos. Isso é outra coisa que é fundamental. E quando a gente estiver falando de um sistema isolado, entende-se como sendo um sistema isolado, um sistema que não sofre a influência de meios externos e que existam apenas forças conservativas. A gente vai poder aplicar a lei de conservação de energia mecânica para que a gente possa relacionar a energia potencial e energia cinética inicial com a energia potencial e a energia cinética final, ou depois daquele evento. Então, isso vai dar um poder de previsibilidade para a gente ao resolver problemas físicos. E aí, aqui, acabou aquela coisa de vetores. Você vai olhar para um sistema e vai dizer como era a configuração antes e como era a configuração depois. E aí, a gente vai poder resolver isso, como a gente vai ver logo mais, tá bom? Bem, nosso ponto de partida é saber o que é energia mecânica, e como eu já disse lá nos objetivos, a energia mecânica de um sistema nada mais é, pessoal, do que a soma de todas as energias envolvidas. No caso, você está falando de energia cinética e energia potencial. Então, esse cara daqui é a nossa energia cinética, enquanto que este outro é a nossa energia potencial. Ok? Lembrando que essa energia potencial, ela pode ser potencial elástica, como pode ser também potencial gravitacional. Ou a soma das duas. Você pode ter as duas no caso, tá bom? Como a gente aprendeu que o trabalho realizado por forças conservativas aumenta o valor da energia cinética e diminui o valor da energia potencial, lembra? A gente viu que variação da o trabalho é igual a variação da energia cinética, e também vimos que o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Como esse trabalho é esse mesmo trabalho, então eu posso igualar essas duas equações, e o que eu vou obter a partir dela daqui é o princípio da conservação de energia.
o conjunto de energia que você tem depois é igual à soma das energias que você tem antes, ou inicial. Isso é fantástico, né, pessoal? Porque olha só, imagina que você tem uma configuração e aí você tem lá um objeto que tem uma velocidade, tá, uma certa altura ligada numa mola, e aí você conhece as configurações todas. Dependendo de como você arranjar esse sistema, eu vou saber exatamente, e sabendo algumas informações depois, por exemplo, qual é a altura que ele está, ou quanto ele deformou a mola, né, alguma coisa assim, eu vou também saber qual é a velocidade. Então, eu vou poder ter um poder de previsibilidade do nosso sistema físico. E aí eu nem vou precisar envolver forças, tá? Essa equação 8.17 nada mais é do que o princípio de conservação da energia mecânica. A quantidade de energia que você tem antes, ela tem que ser igual à quantidade de energia que você tem depois. Conservação da energia. Então, a gente diz que em um sistema isolado é aquele que não sofre a influência de agentes externos, no qual existem apenas forças conservativas. O que acontece, né? Elas causam variações da energia cinética e energia potencial, porém, quando eu somar essas duas contribuições, a energia mecânica total do sistema, ela não vai variar. Isso é muito legal. Beleza? Então, isso que a gente acabou de dizer é a lei de conservação de energia, que ela fala basicamente o seguinte: a variação da energia mecânica, que é igual à variação da energia cinética mais a energia potencial, ela é igual a zero. Variação ser igual a zero significa que o que você tem antes tem que ser igual ao que você tem depois. Isso trata de ser um recurso muito importante para resolver problemas de física. Por quê? Porque quando a energia mecânica de um sistema é conservada, a gente pode igualar a soma da energia cinética com a energia potencial em um certo instante com a soma da energia cinética e energia potencial em um outro instante, sem levar em conta os movimentos intermediários e sem ter que calcular o trabalho realizado pelas forças envolvidas. Isso é legal demais, né? Porque, por exemplo, como que as pessoas descobrem partículas fundamentais nos aceleradores de partículas? Você pega dois objetos, pega aí dois prótons, aí você fala, eu vou colocar esses dois prótons com uma certa quantidade de energia e vou pôr eles para girar. Tá, você coloca eles para girar. Então, você sabe que a energia que você tem antes é a soma dos dois prótons. Aí você põe para girar e põe os dois para colidir de frente. Quando os dois colidirem, você sabe, pelo princípio de conservação da energia, que aquela quantidade de energia depois da colisão tem que ser a mesma, né? Não teve nenhum agente externo. Aí, quando você colide, esses fótons, eles são quebrados em milhares de partes que ejetam partículas altamente energéticas, e aí o acelerador de partículas, ele tem como se fosse vários filtros que absorvem. E aí, quando o físico o engenheiro, o físico vai olhar, o físico de partículas, ele olha o que tinha depois da colisão e soma as energias de cada uma delas. Aí, se ele não encontrar nada, ele, não tive nada. Mas, às vezes, você encontra um pico de energia maior. Então, quer dizer que uma nova partícula pode ter sido descoberta nesse decaimento de outros. Ou a energia é menor, quer dizer que alguma coisa está faltando ali. Então, é assim que você vai construindo novas físicas, vai descobrindo novas partículas fundamentais. É o princípio de conservação da energia. Claro que isso eu estou simplificando demais, né, para que vocês possam entender, mas só para que vocês possam visualizar aonde isso tem uma aplicabilidade. Tá? Então, por exemplo, para você utilizar o princípio de conservação de energia, uma sugestão é: escolha um ponto onde a energia potencial ela é zero, então você pode escolher sempre o ponto mais baixo do sistema. Nesse caso, no ponto mais alto, você vai ter a energia potencial máxima no ponto mais alto e a energia cinética mínima nesse ponto mais alto. Isso vai facilitar a resolução de exercícios. Então, para poder fixar esse problema de conservação de energia, eu trouxe para vocês aqui a questão 19.
Na questão 19, nós temos uma figura, eu coloquei ela 2 vezes, porque eu vou trabalhar com ela, então vou deixar ela do lado. Deixa eu esconder ela aqui de vocês, pronto. Vamos ver aqui. Dá para todo mundo ler o enunciado aí, beleza? Todo mundo consegue visualizar bem aí? Beleza. Então vamos lá. Bem, a figura 8.34, que é essa que está do lado, ela mostra para a gente o quê? Ela mostra para a gente uma pedra de 8 quilos em repouso sobre uma mola. A mola é comprimida 10 centímetros pela pedra. E tem qual é a constante elástica da mola. Vamos primeiro resolver esse problema aqui, tá? Então, para a gente resolver esse problema, vou colocar o desenho aqui novamente e vamos fazer alguns desenhos para a gente configurar, tá bom? Primeira coisa, a gente tem que escolher um ponto de referência, tá, pessoal? Então, eu vou traçar um eixo aqui, só para a gente ter uma noção de... a gente ter uma noção de referência, tá? Vou colocar um eixo vertical. Eu vou traçar uma linha aqui só para marcar onde ela está. Então, aqui eu vou considerar como sendo 0, tá bom? Porque nesse ponto, a mola não está nem esticada e nem comprimida. Ela está relaxada. Tudo bem? Então, nesse ponto, podemos afirmar com certeza que a energia potencial elástica é 0. Certo? Porque a energia potencial, aqui nesse momento, ela é... A mola não está nem comprimida e nem relaxada. Então, a energia potencial elástica é 0. Certo? Aí ele fala o seguinte, a pedra, a mola... A mola é comprimida 10 centímetros. Então, essa mola, ela vai ser comprimida 10 centímetros. Eu vou marcar aqui. 10 centímetros. Então, quer dizer que esse nosso sistema agora, ele está assim. Estou fazendo o desenho aqui só para a gente entender, tá, pessoal? Então, agora a nossa mola foi comprimida 10 centímetros. Ela desceu 10 centímetros. Tá bom? Bem, aí ele quer saber o seguinte. Qual é a constante da mola? Bem, vamos considerar o seguinte, tá? Vamos assumir. Ele fala que ela está em repouso, então aqui a velocidade é 0, e que nesse ponto também a velocidade é 0. Então, vamos ver qual é a configuração desse sistema inicial aqui, quando ela está em cima. Bem, a energia mecânica desse sistema vai ser a energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética dele é meio de mv², mais a energia potencial. Bem, como a gente não conhece a altura em que ele se encontra, a gente também vai assumir que a energia potencial gravitacional aqui, ela é 0. Tá bom? Então, esse é o nosso nível de referência. Então, a energia potencial gravitacional dele, eu vou chamar de UG, é 0, mais a... Então, vou colocar aqui 0 da energia gravitacional, mais 0 da energia potencial elástica, porque a gente está bem no nosso sistema de referência que a gente escolheu. Nós escolhemos para ser aqui. Foi uma escolha. Professor, eu podia colocar lá embaixo? Podia, mas como eu não conheço essa altura total, eu preferi colocar o 0 bem aqui, tá bom? Então, nossa referência é essa linha que eu desenhei. Então, a energia mecânica antes, ela essencialmente vai dar quanto, pessoal? Eu vou chamar aqui de 0. Isso, tá bom. Então, vamos ver agora a energia mecânica depois. Depois é esse momento aqui, ó. Nesse outro momento, a gente tem, de novo, energia cinética mais
Energia potencial gravitacional, porque, olha, eu desci com relação ao meu sistema, então eu tenho menos mgh, tudo bem? O menos é porque eu desci, e eu tenho mais meio de kx ao quadrado, onde x é o quanto eu andei. Então, agora, vamos analisar as coisas com cuidado. Bem, antes, ele estava em repouso, a velocidade é zero. Depois, aqui nesse ponto, a velocidade é zero, ele também está parado. Então, pelo princípio de conservação de energia, o antes e o depois são iguais. Então, zero, que era o que eu tinha antes, vai ser igual a menos mgh, que é esse termo que aparece aqui, mais meio de kx quadrado. E quem são as variáveis envolvidas? Bem, vamos organizar melhor. A massa do objeto a gente conhece. Quanto que vale a massa dele? 8 quilos. A gravidade a gente sabe. Essa altura é quanto ela deformou, 10 centímetros. Então, é 10 vezes 10 a menos 2. A constante da mola é exatamente o que a gente quer. E o x é o quanto a mola foi deformada. De novo, 10 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Então, agora é questão de substituir e achar o valor da constante. Beleza? Aí eu deixo com vocês para vocês resolverem. Tá bom? Todo mundo entendeu o que foi feito aqui? Posso continuar? Tá bom. Então o item A a gente achou. Agora ele fala o seguinte, que a pedra é empurrada, então, mais 30 centímetros para baixo e liberada. Qual é a energia potencial elástica da mola comprimida antes de ser liberada? Então, eu vou precisar refazer esse desenho. Eu vou deixar marcado aqui os 10 centímetros, mas eu vou precisar apagar. Porque ele fala que agora a mola foi comprimida mais ainda. Então, ela está aqui, ó, 30 centímetros. Então, quando ela dá mais 30 centímetros, ela vai estar na marca de 40. Então, vai estar uma coisa mais ou menos assim. A mola vai estar bem comprimida, né, pessoal? Então, agora, a gente vai ter uma outra configuração. Nessa outra configuração, o que, que a gente tem? A gente tem a energia cinética dela, que é meio de mv quadrado, mas ele é zero, porque ele está em repouso, ele ainda não saiu. A energia potencial gravitacional, que vai ser mg menos mg, essa altura com relação ao que a gente está andando, então aqui é 40 centímetros, 10 a menos 2, correto? E ele quer saber qual é a energia potencial elástica da mola. Então, eu não sei quanto é a energia potencial elástica. Vou deixar bem aqui, bem em aberto. Então, agora a gente vai usar de novo o princípio da conservação de energia. Professor, qual ponto eu escolho? Você pode escolher esse ponto, você pode escolher o de 10 que a gente fez, o que você quiser, porque a energia se conserva. Eu vou escolher o ponto onde é zero, porque é mais fácil. Então, de novo, daqui a gente vai chegar à conclusão que zero é a energia que eu tinha antes, nesse primeiro, vou chamar aqui ó, de ponto 1, ponto 2, ponto 3. Então, eu estou comparando o 1 e o 3. Ó. 1, e agora eu vou comparar com o 3. O 3, a energia cinética dele é zero, mas a energia potencial dele gravitacional, que é menos mg, e a altura, que é de 40 centímetros, ou 10 a menos 2, mais a energia potencial elástica, que é o que eu estou procurando. Logo, a energia potencial elástica vai ser mg 40 vezes 10 a menos 2. Ah, professor, por que você não usou meio de kx? Porque não quis, mas eu poderia usar. Como eu já calculei a constante da mola nesse item aqui, eu poderia ter simplesmente calculado. Ó. A energia potencial elástica, ele é igual a meio de kx quadrado. Aí eu acharia também. Só que no lugar do x eu colocaria 40 vezes 10 a menos 2 e no lugar do k, o resultado que eu achei no item A. Tá bom? É uma outra forma. Mas aqui a gente faz menos conta, dá menos trabalho. E, por fim, ele fala qual é a variação da energia potencial gravitacional do sistema pedra-terra
quando a pedra se desloca do ponto onde foi liberada até a altura máxima. Então, aqui é outra situação. Vou tirar aqui. Aí eu soltei, vou deixar marcado aqui. Aí a pedra vai embora. Quando ela for embora, ela vai chegar no ponto mais alto dela aqui em cima. Então, quando ela chegar nesse ponto mais alto, ela vai ter uma certa altura. Nesse ponto, a energia cinética dela é 0, porque ela vai parar no ponto mais alto. A energia potencial gravitacional, ela é máxima. E a energia potencial elástica, ela é 0, porque não tem mola mais, né? Então, como que eu vou resolver? Item C, de novo, eu vou comparar o antes e o depois. Então, para comparar agora, eu vou pegar o ponto 3, eu vou pegar aqui a energia no ponto 3, igual a energia lá no ponto 4, que é lá em cima. Então, no ponto 3, quais são as energias que eu tenho? Eu vou ter energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. Então, aqui eu vou ter só calcular com a variação da energia. Então, pego aqui, deixa eu ver, tá? Então, é só você calcular o antes e o depois. A energia mecânica antes. Então, aqui antes você vai ter energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. E do outro lado você vai ter só energia potencial gravitacional. Tudo bem? Então, só resolver, organizar bem as continhas. E, por fim, qual é essa altura máxima medida? Bem, uma vez que você achar a variação da energia potencial, veja que ele quer a variação da energia potencial. Então, você vai achar aqui, ele vai calcular qual é essa altura máxima. Essa altura máxima medida a partir do ponto onde a pedra foi liberada. Então, achando a energia potencial no item C, no item D, essencialmente vai ser mgh, igual a essa energia potencial gravitacional que você achou. Só substituir os valores. Essa parte de substituir os valores eu vou deixar com vocês, para que vocês tenham esse trabalho para resolver. Beleza, pessoal? Tranquilo? Qualquer dúvida, podem me mandar por e-mail. Não deixem de mandar por e-mail. Tá bom? Então, veja que eu fui fazendo ponto a ponto, com calma, destacando cada um dos pontos para que vocês possam localizar. Certo? Eu gostaria de completar mais o assunto, mas vou deixar para a próxima aula, porque nós já estamos aí com 3h30 e eu tenho uma reunião agora, mas isso não impede de que vocês possam continuar. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar, então a gente vai falar sobre interpretações da curva de potencial e nós vamos falar da lei de conservação de energia quando a gente tem ações de forças externas. Então, a gente vai ver que, nesse caso, é possível, ainda assim, considerar sistemas que não são 100% conservativos, mas que eu possa levar em consideração isso. Então, a gente vai explicar um pouco mais. Mas não deixem de ler também o material, que é a seção 8.3, 8.4 e 8.5. Tranquilo? Sexta-feira, entrega do relatório normal, não deixem de entregar, os grupos não têm me entregado. Sexta-feira, acho que só foi um grupo da Ambiental que me entregou. Tá? É importante que vocês estejam mandando, porque é o meio de eu estar me comunicando com vocês e estar sabendo da dificuldade de cada um dos grupos, até para estar trabalhando mais próximo. Certo, gente? Vou estar mandando o gabarito para a prova de vocês logo mais. Agradeço muito a participação de cada um e logo mais estou colocando no YouTube aí essa aula para vocês. Tá bom? Então, um abração para todo mundo e não esqueçam de assinar a frequência, gente. Um abraço.